Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a discutir o conceito de alienação. Para isso nós vamos recorrer a alguma bibliografia, claro, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. A palavra alienação, como vocês sabem, tem vários sentidos. Por exemplo, quando nós alienamos um carro, né? Ou quando nós estamos financiando um imóvel e acontece aquela figura jurídica chamada alienação fiduciária, ou seja, que enquanto nós não quitamos o imóvel, ele não pertence a nós, portanto ele está alienado ao banco, né? Ou à empresa que tenha cedido o valor, financiado esse valor. Também nós temos a alienação psiquiátrica, que é aquela em que os médicos descrevem o estado de alinhamento de si mesmo. E temos a alienação do ponto de vista filosófico, sociológico, em que é aquela que discute essa apartação do indivíduo em relação às coisas que ele pensa, faz, produz, etc. Então, para discutirmos esse conceito, nós vamos nos restringir à alienação do ponto de vista filosófico, e claro, com implicações mais tarde na sociologia, e vamos usar, além dessa biografia, alguns exemplos para deixar esse ponto mais fácil. Começo falando desse livro do Leandro Konder, Marxismo e Alienação, que foi publicado originalmente em 65, e é onde ele discute, ainda jovem, essa grande teoria que atravessa a obra do Karl Marx. Então ele vai estruturar o livro pensando nas acepções de alienação segundo Marx defende na sua obra. Então, por exemplo, nós podemos pensar em alguns deles como alienação por conta da religiosidade, ou alienação em relação ao nosso trabalho, alienação política, enfim, nós temos vários sintomas que estão relacionados a essa situação de alinhamento de quem pensa, faz, produz, em relação a justamente aquilo que pensa, faz e produz. É interessante observar isso, né? Ao mesmo tempo, o conceito de alienação, ele não só observa essa apartação, esse distanciamento do ser em relação aos valores que ele deveria, pelos quais ele deveria zelar, mas também uma apartação em relação ao interesse de outros indivíduos. Portanto, a alienação sempre tem um caráter individualizante, mas também um caráter social. Isso é muito importante. Há um artigo muito bom do José da Assunção Barros, do historiador, em que ele vai sugerir, basicamente, que desalienar é perceber e dissolver o estranhamento nosso em relação ao nosso papel no mundo. Ou seja, para você desalienar, você precisa ter consciência de que você está vivendo numa condição de apartação ou de alinhamento à realidade e aos fatores que a cercam. Isso é muito importante observar, porque, segundo o mesmo José da Assunção Barros, ele diz o seguinte: é preciso desenvolver ao máximo a nossa consciência de classe, ou seja, tornando-nos uma classe para nós e não uma classe em si mesma, ou seja, retirando a noção de classe de um conceito talvez abstrato, eu pertenço à classe, etc., eu pertenço a uma classe de uma forma que a gente não especifique o nosso campo de atuação, o nosso campo de luta. Então esse vídeo é muito importante nós pensarmos nisso para nos ressituarmos, para discutirmos e, de certa forma, desmontarmos certos discursos que mobilizam nossa categoria profissional,
a classe a que a gente teoricamente pertence, etc. Essa matéria é fundamental e se a gente pensar especialmente no papel dos professores, a gente tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, se a escola não educa, se as universidades não formam ambas de forma criticamente, então elas estão condenadas como instituições a reproduzir valores que a gente está aceitando de uma concepção mercadológica que coisifica os homens e as relações. Portanto, quando nós dizemos que é importante que o professor leia, que ele se acerque de materiais de estudo, que ele não rejeite a leitura, porque como é que você vai cobrar do seu aluno que ele estude, faça as tarefas para casa, que ele leia, etc., se prepare para as provas, se o professor, você mesmo, não dá exemplo. Então, essa relação do professor com os alunos também é um sintoma da alienação da nossa categoria. Muitos colegas nossos simplesmente não têm o hábito de ler ou têm uma rejeição à leitura, e para isso, claro, você pode ter motivos, mas de modo geral, essa mesma pessoa que não tem tempo ou condição de ler é a mesma que tem tempo para tarefas que não ajudam em nada a ela tomar consciência do seu papel e estimular a relação, digamos, de uma visão crítica dos seus alunos. Em relação ao ambiente escolar, ao ambiente universitário, é importante nós lembrarmos que a instituição que nós atuamos, ela não é um fim em si mesma. Nós não somos serviçais de clientes, o Estado não faz favor para nós. Nós somos profissionais e precisamos atuar como profissionais e ser tratados como. Enquanto nós não unificarmos nossa classe dentro das convergências possíveis e limando as divergências, nós não conseguiremos mudar o pensamento sobre o que é ser professor e, consequentemente, se eu não altero essa concepção do modo de ver, eu não consigo revisar as coisas que já acontecem. Portanto, estamos condenados a resistir com poucas pessoas, enquanto uma grande maioria de nós, uma parte considerável, acredita que é uma luta perdida, ou que isso não vale a pena, ou que isso é um escândalo, ou que essas lutas de ir para a rua, questionar em assembleias, etc., isso é papel de de um grupo isolado de pessoas. Ao contrário, é o grupo dos nossos colegas que estão estão dando a cara à tapa. Portanto, é muito importante lembrar que a escola não é um fim em si mesmo. A escola é uma cadeia de transmissão, uma correia de transmissão, alunos, professores, servidores que não são professores, enfim, toda a comunidade escolar ou também universitária, esse papel de coesão desses grupos é fundamental para nós nos desalienarmos e pensarmos o estudo como uma tarefa crítica em processo que não está acabada, etc, etc. Bom, pessoal, na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um artigo do historiador José da Assunção Barros e vou também recomendar a leitura dos manuscritos do Karl Marx de 44, no século XIX, em que ele discute pela primeira vez o conceito de alienação, e novamente o livrinho do Leandro Konder, em que ele vai discutir como o conceito de alienação é permeado pela obra do Karl Marx. É isso, obrigado, até a próxima.